Stop do agro é campo, stop do agro é você, stop do agro é prosa, você na Top TV. Stop do agro é campo, stop do agro é você, stop do agro é prosa, você na Top TV. Olá pessoal, um belo domingo para vocês. Estamos iniciando nossos Tops do Agro, hoje aqui na Madeireira Triângulo, para contar um pouco da história da madeireira, que antes era serraria e hoje o proprietário é o Ademir Muniz Llamas Júnior. É o nosso Ademir, né, Muniz Júnior, que a gente sempre fala com ele, parceiro nosso da TV Oeste Paulista, também lá na Band FM. E ele vai contar a história dessa madeireira, né, que está completando 40 anos neste mês de junho e com o melhor atendimento para toda a região. Júnior, muito bom dia. Bom dia, Cido, bom dia aos seguidores. É um prazer, né, estar falando com vocês mais uma vez. Agradeço o espaço cedido, né, para a gente poder contar e falar um pouco mais da Madeireira Triângulo. Madeireira Triângulo, nesse mês agora, de junho, completa 40 anos, dia 24. E quando a gente fala, né, Cido, em 40 anos, a gente fala com muito orgulho, com muito trabalho, com muita dedicação, porque 40 anos não é 40 dias. Então, essa empresa, né, ela começou com o meu pai, dia 24 de junho de 1985. Foi quando meu pai comprou, né, aqui antigamente era serraria, chamava Serraria Santa Luzia. E aí meu pai, na época, comprou, né, do seu Raimundo. E dali em diante, nós começamos, né, eu era bem pequenininho, tinha 6 anos de idade. E eu comecei a trabalhar com o meu pai aos 13 anos. Então eu lembro, né, bem dessa história. Aqui a Rua Ipiranga era de terra, ali embaixo tinha uma pontinha. Então, a gente vive, né, uma memória, porque eu, desde o começo, eu sempre tive junto com o meu pai, né, à frente da madeireira. E esse ano, né, a gente está completando 40 anos. Hoje meu pai não está mais aqui, né, ele faleceu, mas ele, com certeza, ele está lá de cima e vendo, né, nosso trabalho e o sucesso que a gente vem tentando fazer dia a dia. Aqui essa Rua Ipiranga, ela sempre deu acesso ali para a rodovia SP-294 ou não saía antigamente? Não, saía, Cido. Aqui, na realidade, era uma rua, né, de terra. E essa rua, quando chovia, ela era quase intransitável, vamos se dizer assim. Ela dava acesso à rodovia. Aí depois de um passar, né, dos anos, quando o Zezinho Garcia, ele foi prefeito aqui,
Aí ele fez bastante asfalto nessa parte do Jardim Jussara e colocou, né, a rua Ipiranga com o asfalto chegando até a rodovia. Então, eu lembro que eu vinha de bicicleta, né? Eu estudava no João Vendramini e eu vinha de bicicleta. Eu estudava de manhã, à tarde eu vinha trabalhar. Às vezes, quando chovia, eu não conseguia passar ali na pontinha, que ali tinha uma pontinha, a gente não conseguia passar até de bicicleta, era bem complicado. E meu pai não deixava a gente vir por cima, porque tinha que pegar a pista, meu pai tinha medo, né? Então eu não vinha trabalhar quando estava assim muito barro, essas coisas, né? Mas a gente lembra, né, tudo disso, dessas passagens, desde a época da serraria que era, né? Porque aqui antigamente serrava tora, né? Meu pai pegou bastante tempo dos caminhões de tora que vinha, comprava muito no Mato Grosso do Sul ali, vinha de Naviraí, vinha de Glória de Dourados, Ivinhema, então vinha muita tora do Mato Grosso. E aqui a gente serrava, né? Tinha aquela serraria, aquela serra, a famosa pica-pau, né? Que era desdobradeira e assim por diante. Então aqui era uma serraria completa, né? Que a gente fazia madeira para cobertura, madeira para curral, serrava palanque, então aqui a gente fazia de tudo. E essa região aqui era uma região de chácara, né? Antigamente, hoje nós temos vários prédios que se transformou numa rua de empresa, indústria, comercial. E antigamente eram chácaras aqui no entorno e a madeireira estava aqui. A serraria, naquela época, o seu pai e a equipe dele fabricava a madeira, né? Pegava a tora bruta e cortava as bigotas, os carbos, o equipamento e também os palanques de acordo com a demanda que a Dracena e região exigia. Na verdade, né, Cido, a gente serrava, né, conforme vinha o pedido do cliente. Era assim que a gente trabalhava. O cliente chegava e passava a relação de madeira. Ó, eu vou precisar disso, disso e disso. A gente colocava na produção, pegava as toras no tamanho da madeira que o cliente precisava e colocava para serrar o pedido. Então era desse jeito que a gente fazia, né? E aqui, até hoje, é chácaras. Aqui mesmo, onde nós estamos instalados, a madeireira hoje é uma chácara. Aqui é uma área de 10 mil metros. O vizinho também a parte de baixo, o outro vizinho também entendeu? Só que hoje, Cida, é o que você falou, virou, pode-se dizer, uma rua de empresas, né? Porque ali embaixo tem várias empresas, aqui em cima também tem. Chegando na rodovia, né, tem o hospital da Unimed, né, que é uma referência, né, para nós aqui. Então, aqui até hoje é chácaras, né? O fundo aqui, né, que a Marechal Deodoro da Fonseca passa na parte de trás, ali também tem loteamentos, entendeu? Então essa área é uma área que está crescendo muito, está saindo bastante loteamentos, né? Tem gente que está querendo até fazer torres de prédio para o lado de cá, então assim, é uma área que vai crescer bastante. O desenvolvimento da Dracena hoje é uma cidade que está pujante na área de novos empreendimentos, né? São loteamentos novos chegando e a madeireira completando 40 anos, uma história, né, que acompanhou também o desenvolvimento da cidade, né? E contribuiu, né? Sim, 40 anos, né, Cid, é o que eu falei, eu lembro, né, eu era pequeno e eu estava sempre com meu pai, então eu posso falar para você com toda certeza, eu acompanhei o crescimento da empresa, eu acompanhei o crescimento da cidade junto com meu pai, porque onde meu pai ia, eu estava junto com ele. Então eu aprendi, né, bastante coisa com ele, por isso que assim, hoje eu estou à frente da empresa, né, administrando, tentando fazer sempre, né, o melhor para os clientes, porque o foco nosso principal é os clientes. E eu, por ter essa experiência com o meu pai, né, com o meu pai de tantos anos, a gente assim, criou uma bagagem, né, para a gente poder tentar fazer o melhor, atender, né, um produto de qualidade, e graças a Deus está dando certo. Lá naquele começo você trabalhava especificamente com madeira. Sim, sempre. Corte da madeira, para construção, também para o pessoal do agronegócio. Isso. E hoje você também já trabalha com telhas, né? Telhas de entornecimento, telhas também aí, telhas de barro, né? De barro. E essa crescente aí para atender a demanda, como é que foi essas mudanças que você veio aí
realizando na empresa? É assim, né, Cido? A gente fala, é gostoso, quem gosta do comércio, é gostoso você estar junto, porque o comércio, ele é desafiador, né? E assim, a vida muda muito, né? As coisas mudam, ao menos que você não está esperando, tem muitas inovações no mercado. E é o que a gente faz na madeireira, né? Eu comecei com telha, né, de barro, depois nós fomos para telha de fibrocimento. Automaticamente eu já tinha começado a trabalhar com prego, e aí a gente vai colocando e inovando. Hoje nós temos deck de piscina, nós temos lambril, nós temos madeira para pergolado. Então são N produtos que assim, o dia a dia vai fazendo você inovar e você colocando, né, o que está de ponta, né, vamos dizer assim, no mercado, né, produtos de ponta, e você vai inovando, né, conforme vai aparecendo, né, os produtos novos que a gente acha que dá certo, né, no nosso segmento, a gente coloca e vamos trabalhar. É porque a inovação dos tempos, né, aí você falou pergolado, né, muitas coisas foram acontecendo. E hoje você tem que estar se atualizando para atender a demanda, aquilo que o cliente pede. Com certeza. Vou construir um pergolado lá na propriedade ou lá na minha residência, eu preciso de uma madeira de tal bitola, isso hoje a madeireira Triângulo oferece. Sim, com certeza. O que você pensar em madeira, né, a gente trabalha, tá? Às vezes tem algum produto, Cido, que o cliente procura que a gente não tenha pronta entrega, né, vamos dizer assim. Mas nós, né, fazemos o pedido e tal, e dá tudo certo, né? A gente entrega o produto, mas isso é normal, né? Porque às vezes você trabalha com estoque, o estoque não suporta, às vezes, a venda, isso aí é tranquilo, né? Mas é o que eu falei para você, o comércio hoje exige bastante, né? E você tem que estar sempre inovando, você tem que pensar lá na frente, porque se você ficar assim, sempre mais ou menos no meio parado, a coisa você não vai progredir, né? Então a gente tem que sempre pensar. Igual, sítio, fazenda. Hoje eu tenho madeira para matar burro. Eu tenho uma madeira própria só para matar burro, entendeu? Hoje, uma carroceria, né? Eu tenho assoalho apropriado para isso, entendeu? A madeira apropriada para o assoalho. Então, devagar a gente vai, né, inovando e colocando os produtos. Para o agronegócio, aqui na Madeireira Triângulo, se o proprietário quiser construir uma mangueira, você tem? Tenho. Do começo ao fim. Até parafuso, porteira, dobradiça. A gente faz, se for preciso, a gente faz até o projeto do curral. A gente tem o projetista, né? A gente coloca isso da melhor forma possível. A gente faz o projeto, mas tem aquele detalhe, né, Cido? O cliente, quando ele vai comprar, primeiro ele precisa ver com a pessoa que vai fazer. Por quê? Porque às vezes eu faço um projeto para ele, mas eu não vou executar. Quem vai executar é o fulano. Então, essa pessoa que a gente precisa estar interligado, né, para a gente poder passar o orçamento certo, o orçamento correto para o cliente, para não dar problema, né, para não ocorrer nem uma dor de cabeça na hora de entregar o produto e tal, e não atrasar a obra, né? Então o proprietário ele comprou uma área e vai trabalhar com pastoril, precisa construir lá a mangueira, o curral, e aí ele imagina na cabeça, né, algo que para ele dá certo e contrata lá o carpinteiro. Isso, tá? exatamente. Vai executar lá, o empreiteiro para executar a obra. Vem aqui na madeireira, Júnior, eu quero fazer uma mangueira lá na minha propriedade que eu comprei, e lá o espaço que eu tenho é esse, e eu imaginei assim, de tal forma. Aí vocês vão projetar. Isso, a gente pega, né, a ideia do cliente e colocamos no papel e apresentamos para ele. É isso? É isso. Aí a gente dá seguimento, né, no projeto até a finalização. Mas normalmente, né, Cido, quando a gente fala em sítio, chácara e fazenda, os clientes eles já vêm com o orçamento pronto, porque não tem muito segredo. Cerca é fazer cerca, né? Curral é fazer curral, ou quadrado ou redondo.
Entendeu? Então, 90% dos clientes já vem com a relação da madeira, já vem com a relação dos produtos que vai precisar. Ok, mas se precisar... Com certeza, se precisar, a madeireira está para poder atender. Tá para poder atender. Inclusive, desde a montagem da madeira, né, da parte do curral até a cobertura. Com certeza. Aqui a gente atende bastante plantadores, né, de uva e outros segmentos. O pessoal vem aqui, sempre procura, né, os palanques para poder fazer, as parreiras de uva. Então a gente sempre atende esse pessoal, sim, Cido. Porteira, fabrica? Também. Aqui a gente fabrica porteira, a gente fabrica coxo. Tudo que você pensar para a área de sítio, fazenda, a gente faz. O pessoal que trabalha também com estufa, né? Precisa do madeiramento. Isso, estufa também. Todos para estar preparado para atender. Aí a gente entra num leque, né, Cido? A gente entra num leque completo. Às vezes é para estufa, é para pimentão, é para plantação. O que você pensar em madeira, o eucalipto tratado a gente tem de toda medida, né, de toda bitola, é o que o cliente precisar. Madeira para cobertura, e aí vem, né, as porteiras, vem os coxos. Aí você tem madeira para deck? Tem madeira para deck de piscina, que hoje isso aí está muito em alta e tal. Então assim, a gente trabalha também com o deck, né, tem o pergolado, igual eu falei para você, e por aí vai, né, a rama é muito grande, né, Cido, nessa parte de madeira, quando a gente fala em madeira. Pessoal da indústria, por exemplo, né, o pessoal que vai construir barracões, né, precisam do suporte de madeiramento, tábua para caixaria, tanto na construção industrial como também residencial, você tem todo esse suporte? Tem toda essa estrutura, né, Cido, desde do começo da obra, né, até o final da onde o cliente vai precisar, né, da madeira. Tábuas para caixaria, tudo que você pensar, né, qualquer estrutura. Nós temos também, né, as chapas de plastificado, que hoje é um produto que está inovando, né, no mercado, que ao invés de fazer com tábua, faz, né, as vigas de cimento, a gente usa, né, tem pedreiro que usa as chapas de plastificado, que dá um acabamento melhor, né, fica mais bonito as vigas de cimento depois de desmontado. E aí vem, depois da caixaria, né, vem a parte da cobertura, vem a telha. Então, essa parte, né, quando a gente fala em cobertura e estrutura de madeira, nós temos tudo para atender os clientes. A questão da cobertura é bigabeto, carvos, ripamento, isso aí? Tudo. Na bitola que a pessoa quiser, tamanho você... Isso, no tamanho que a pessoa precisar. Às vezes a pessoa precisa de algum tamanho específico, né? De uma madeira um pouco mais grossa, de uma bitola diferente. A gente consegue fazer o pedido, às vezes a gente consegue até produzir aqui mesmo, né, na empresa. Nós temos os pilares, né, que é os pilares grossos de 15 por 15, 20 por 20, né, que é para a gente vende, né, muito para fazer os pilares de frente de casa, com aquelas pranchas. Isso aí a gente tem também e é um produto que sai bastante, viu, Cido? O pessoal antigamente tinha uma certa dificuldade em comprar a madeira e queria madeira aparelhada. Aí tinha que comprar na madeireira, levar num marceneiro para fazer isso. Isso. Hoje vocês atendem essa demanda? Hoje a gente atende, Cido, inclusive, né, eu dentro da madeireira, eu coloquei uma marcenaria. Então hoje aqui eu faço tudo, né? A gente aparelha a madeira, a gente modela, tem os batentes também, eu tenho batente, eu tenho porta, guarnição. Quando a gente fala em batente, você tem que ter uma marcenaria. Por quê? Porque a gente precisa dar o acabamento, né, no batente, não pode entregar um batente áspero, você tem que dar um acabamento, né? Às vezes precisa fazer algum recorte na madeira, tudo isso a gente faz. E nós temos que ter as máquinas apropriadas, né, para poder dar um acabamento bonito para a madeira ficar, né, de qualidade, uma madeira certinha. Inclusive batentes, quando a gente, né, vende os batentes, a gente já entrega os batentes tudo montado. Então o pedreiro não vai ter mais aquela dor de cabeça de ter que ficar montando batente em obra. A gente não, a pessoa comprou aqui, já vai pronto, é só ele chegar lá e chumbar na parede. Entendeu? Então nós temos a marcenaria justamente para atender, né, essa parte e também fazer a parte mais grossa.
que é a parte de vigamento, a parte de prancha, a parte de quadrado, para a gente poder aparelhar as madeiras. Pessoal que vai fazer varanda colonial, né? As varandas para invernizar. Isso. Beiral também. Beiral a gente tem os beirais, né? Que é o que eu falei para você, a gente usa as máquinas para isso. Pega as tábuas, né? Que é os desenhinhos e tal, Faz entendeu? tudo. Faz tudo, essa parte a gente faz os Entrega modelos, pronto. entrega pronto do jeito que o cliente precisar. Hoje em dia está na moda, e até a gente já falou lá atrás, o pessoal que tem chácaras, né, propriedade rural, fazendas, e também na área residencial, né, no quintal, fazer os pergolados. Eu quero um pergolado lá para minha casa, né, para colocar do lado da piscina, ou um pergolado lá para colocar próximo à varanda. Você consegue, a sua equipe consegue fazer esse pergolado e entregar ele na medida? Consegue, a gente consegue. Como é que é? Desde que a gente precisa, primeira coisa, a gente precisa do tamanho da área que o cliente tem. E depois disso, eu preciso saber o tamanho do pergolado que ele quer. Ele vai falar para mim, Júnior, eu quero um pergolado de 3x3. Eu quero um pergolado de 3x4. Eu quero um pergolado de 5x5. Diante disso, ele passando as medidas, aí a gente vai montar o pergolado para ele. Porque tem distância, né? De um quadrado para o outro. Se você aumenta a distância, você tem que colocar uma madeira mais grossa. Então, por isso que a gente fala, a gente precisa primeiro da medida do pergolado que ele vai querer. Ele passando a medida do tamanho, aí a gente vai montar o orçamento em cima da medida que ele tem. E aí cortou, leva só Aí a o gente, carpinteiro. isso. Aí a gente faz esse orçamento, né, entrega para o cliente leva, né, confere com o carpinteiro certinho. Deu certo? Deu certo. Ele vem, faz a compra, a gente prepara o produto e entrega. Aí é só invernizar. Isso, é isso aí. Questão das telhas de barro, né, que você tem, a gente fala, tem variedade? Como é que é as telhas que você tem aqui na madeireira para oferecer para o cliente? Então, Cido, eu trabalho hoje, né, com 2 tipos de telha. Nós temos a telha de barro, que ela tem dois jeitos, vamos se dizer assim, né? Tem a romana e tem a portuguesa. A romana é a quadradinha, é a tradicional, e a portuguesa é a redondinha. E nós temos também a telha de fibrocimento, né, da marca Imbralite, e as telhas de barro da marca Isopo. Tanto as duas são telhas com garantia, tá? São telhas impermeabilizadas, né? Que elas vêm passada a resina. Então, são telhas de alto padrão, né? Vamos se dizer assim, com acabamento 100%. Não tem telha torta, não tem telha trincada. Então, assim, é um produto que a gente vende bem aqui, né, porque é um produto de qualidade. E elas já vêm passada resina, já vêm impermeabilizada, justamente para não ter problema, né, com o tempo, chuva, molhar, umedecer. Essas telhas nossas, graças a Deus, a gente não tem esse problema. Madeiras de procedência, tudo documentada. Você traz as madeiras de onde hoje, na atualidade? Então, Cido, isso aí né, é um assunto que hoje nós temos madeira de lei, né, vamos se dizer assim, tudo com nota, né, e nós somos aí vistoriados, né, pela Polícia Ambiental e temos também a documentação toda exigida, né, que é através do IBAMA, né, tudo que a gente compra, qualquer produto do Mato Grosso, que eu compro do Mato Grosso, eu compro do Pará, né, então assim, tudo que você pensar em madeira de lei, nós somos autorizados e temos, né, as autorizações, temos os DOFs, nota fiscal, tudo certinho. Então o cliente chegou aqui, ele vai comprar, ele vai ter a nota fiscal e vai ter o DOF, que o DOF é o documento de origem florestal. E esse aí é uma autorização, no caso que a gente tem, né, para a gente poder trabalhar, mas quem passa essa autorização para nós, né, é o IBAMA, a SEMI e por aí vai. Mas temos essa autorização e madeira, né, todas as madeiras são legais. Muito bom. Marceneiros,
ele encontra madeiramento aqui na Madeireira Triângulo para Encontra. acabamento de móveis planejados, né? Parte de interna, pode vir aqui. Encontra. Aqui nós temos, né, alguns produtos para marcenaria, né? A gente vende sim para alguns marceneiros. Nós temos a tábua de pinos seca, né, que eles usam bastante. Nós temos a cacheta, né, que é para enchimento de móveis. Então essa parte, né, para marcenaria, madeira para marcenaria, a gente tem também. Nós temos aí um leque grande, né, para a gente poder atender todo mundo, Cido. Você falou do lambris para acabamento, né? Isso. Também tem. Tem. Nós temos aqui o forro, né, que a gente chama o forro de cedrinho, né? Nós temos os dois tipos. Nós temos o vermelho e temos o mesclado. O mesclado é aquele forro que tem, né, as folhas brancas. Não muda nada. É a mesma madeira. Questão de furtos em construções. E construção cercada, fechada, o ladrão fica ressabiado, né, e Sim. lá com cadeado. Aqueles tapumes para fechar obras tem na Madeireira Triângulo? Temos. Esse daí é os madeirites, né, Cido, que a gente chama. É a madeirite resinada, né? Principalmente é o que você falou. Quando a pessoa vai começar uma obra, né, normalmente o bom é fechar a obra, para você poder isolar, né? Mas tem algumas pessoas que usam os containers, né, e deixa, né, as ferramentas e tudo mais dentro do container. Mas tem madeira que você não consegue colocar dentro de um container, né? Tem outros tipos de ferramentas material que você não consegue colocar dentro de um container, né? Então assim, o cliente, se ele fechar a obra, com certeza ele vai estar mais resguardado, vamos se dizer assim, né? Mas nós temos também para poder atender. Temos a madeirite resinada, que é essa chapa, né, que eu te falei, e tem também, se o cliente quiser, tem o plastificado, né? A pessoa pode também comprar o plastificado e fazer o fechamento da obra. Obra fechada impõe respeito, né? Ainda mais na atualidade que a gente vive aí momentos em que são registrados furtos, né? Principalmente da parte hidráulica e também fiação. Né? Sim, com certeza. Tá demais, né, Cid? Obra fechada é tudo. Do que nós falamos aqui, faltou alguma coisa para falar da madeireira? Não, Cid, eu acho que nós abrangemos aí uma boa parte, né, uma boa história da madeireira. O legado que você traz do seu pai, você pode nos contar alguma passagem que serviu de exemplo para a sua vida e hoje também como empreendedor? Cido, eu aprendi muito com o meu pai, porque meu pai sempre foi uma pessoa que ele lutou muito, né? Desde pequeno, desde criança, né? Os meus avós fazia doces e ele saía para vender. O meu avô comprou um carrinho, né? Aqueles carrinhos de doce, aquelas coisas. E o meu pai era pequenininho e ele tinha que vender os doces. Então assim, meu pai começou a trabalhar desde muito cedo. Já estava, né, nesse meio da madeira e sempre trabalhando, mas eu nessa época eu não era nascido ainda, né? Aí quando chegou em 1985, foi quando ele teve, né, a oportunidade de comprar a Serraria Santa Luzia, foi, né, quando tudo começou. E o que eu falei, né, Cid, eu sempre tive, né, junto com meu pai, sempre do lado dele, sempre aprendendo. E meu pai falava assim, ele falava assim para mim, ele falava: filho, você não precisa ter dinheiro, você precisa ser um homem correto, um homem honesto e um homem educado. Se você tiver essas três virtudes, você entra e sai de cabeça erguida em qualquer lugar. Então eu não esqueço, ele falava isso muito para mim. E eu procuro, né, sempre seguir os passos do meu pai. A gente tenta ser o melhor possível, mas nós somos seres humanos, né, Cido? A gente às vezes acaba errando alguma coisa que a gente vai fazer, mas quando você erra e você tem a chance de pedir perdão, eu acho que isso aí é muito importante, vale a pena, né?
Mas ficou essa marca, né, para mim, que meu pai sempre falou. E nós estamos aqui tentando fazer isso. E quando a gente erra alguma coisa, a gente sempre para e pede perdão. 40 anos completando nesse mês, Madeireira Triângulo. É uma história, né, sendo contada. Hoje, quantos colaboradores você tem, Júnior? Hoje nós temos 15 funcionários no total, né, no escritório, aqui dentro da empresa, né, aí nós temos o caminhão, né, os caminhões que transportam a madeira. Então, no total, nós somos em 15 funcionários. É a equipe inteira, né? A equipe inteira. E é o dia inteiro na labuta. É o dia inteiro, né, Cid? Você viu, você chegou aqui, eu tava ali no caminhão e mexendo e carregando. A gente não para, né, Cid? Eu chego aqui cedo e a gente vai trabalhar e vai embora à tardezinha e se fica trabalhando ainda. Quais são os telefones para o pessoal que queira fazer compra de madeiras, né? Tem muita gente hoje que no dia a dia prefere a facilidade de estar ligando e ainda mais na credibilidade que vocês colocam, né, no atendimento e naquilo que vocês oferecem. Sim. O telefone nosso, Cid, é o 3821 1110 e o celular, né, que é o WhatsApp. É o 18 981 17 3773. Esse é o celular com o WhatsApp e tem, né, o fixo, que é o 3821 1110. E só, né, Cid, falando também, a madeireira, né, 40 anos, nós temos aqueles clientes, Cid, que eu lembro que eu era pequeno, né, e já vinha comprando com meu pai, e até hoje esses clientes estão aqui, estão vindo de vez em quando, vêm comprar alguma coisinha. Então isso aí, Cid, eu confesso para você que tem hora que volta na memória, sabe? Eu tenho uma saudade daquele tempo todo, porque eu lembro, né, daqueles clientes que vinham comprar com meu pai, né? Hoje o meu pai não está mais, mas o cliente está aqui, continua fiel, né, à Madeireira Triângulo. E isso aí é o que importa, é a gente tentar sempre fazer o melhor e atender o melhor. Você chegou a pegar a época que o pessoal comprava lenha, vinha as carroças, carregava lenha para levar para o fogão de lenha também, né? Cido, eu não peguei essa parte, mas eu já escutei falar, sim. Eu já escutei. Inclusive, né, lá atrás, quando meu pai começou, que eu era pequenininho, aqui era tora, né? A gente serrava, né? Igual eu falei, as toras vinham, serrava os pedidos e tal. Isso, sobrava lenha. E tinha um ou dois funcionários aqui que levava os pedacinhos de lenha para a mãe cozinhar e fazer, né, no fogão, o almoço, a janta. Então você falou isso aí, eu lembrei dessa passagem. O pessoal também vinha comprar madeira com carroça para levar e tudo mais. Era uma movimentação danada, né? E as coisas foram progredindo. Da sua frota hoje para atender a região, o que você tem? Ô Cido, hoje nós temos 3 caminhões, né? E temos a carreta que faz o transporte mais longe, né? Que traz a madeira para mim, que traz os produtos. Mas o transporte ele exige também, né, bastante, porque você envolve muita coisa, né? Quando a gente fala em transporte, é muita responsabilidade, é horário de entrega. Então, e tem o transporte longe, né? Porque a madeira vem de muito longe. Então, hoje na parte de entrega, né, nós temos 3 caminhões e temos a carreta que ela vai buscar, que é a parte mais grossa, que fica mais longe. Atender a demanda? Consegue, Cido. Às vezes eu não consigo, a carreta não consegue vencer tudo, entendeu? Então, às vezes aí a gente acaba tendo que pagar um frete ali ou outro frete aqui, mas normalmente a carreta dá conta. Muito bom. Falamos então aqui com o nosso Ademir Júnior Muniz. Tem alguma coisa que você gostaria de colocar, completando aí os seus 40 anos, né? Cido, eu só queria agradecer, né, gratidão a todos os clientes, a todos os amigos, por estarem, né, junto com a gente, né, os colaboradores também. Eu não posso deixar de agradecer, porque eu costumo falar que eu sozinho não consigo fazer nada. Então, eu agradeço, né, de coração por eles estar junto com a gente nesse projeto e agradecer,
né, todos os clientes, todos os amigos, pela confiança, né, pela credibilidade e pela atenção, né, que tem com a gente. E a gente tentando fazer sempre o melhor para todos. Quantos anos tem o Júnior? Eu tenho 45. 45 anos, a madeireira completando 40. É um jovem empreendedor. Além de empreendedor, né, pujante. E hoje, no mercado que nós temos, né, ter uma madeireira como ele tem dentro de Dracena e atender a região, preciso assim muita expertise, né? Sim, com certeza. E saber muito bem o que está fazendo, porque é um mercado que atende vários segmentos. Sim, com né? certeza. Construção civil, as grandes construções, empresas grandes, né? Inclusive também esse atendimento que você faz para o agronegócio a nível de região. Parabéns, Júnior, pelo seu trabalho, 45 Obrigado. anos, jovem, e também é o presidente da APAI Dracena. Isso, né? Tem feito aí a diferença, Júnior. a gente está lá, né, à frente da APAI. É uma instituição maravilhosa, é uma instituição que eu tenho, né, muito respeito e eu amo, né, aquele lugar. Aquele lugar faz a gente repensar, né? São alunos especiais, mas são a minha segunda família, Cida. Tem feito aí excelentes promoções, né? E são promoções que buscam agarinhar fundos para a APAI, mas que também satisfaz as pessoas que participam. Sim, isso é muito bom, né? com certeza. Nós, né, fazemos os eventos, né? E igual em abril, né, nós fizemos o baile, foi um sucesso. E agora vem o churrasco beneficente, dia 20 de setembro, com moto, premiação em dinheiro. Então, assim, graças a Deus, a gente vai... É o que eu falei, Cida, a gente vai tentando sempre fazer o melhor. Isso é o que eu tenho comigo. O que eu puder fazer para ajudar, que estiver dentro do meu alcance, dentro das minhas possibilidades, eu vou fazer sempre. Muito bom. Rua Ipiranga? 2687. Dracena atendendo toda a região, 40 anos da Madeireira Triângulo, parabéns para você e Obrigado, para toda a Cida. sua equipe. Obrigado. Domingo que vem tem mais.